Eu acho que eu poderia aproveitar então o gancho pra falar um pouco do que eu achei do filme. E assim, ó, eu acho que o filme tem coisas. Eu achei que ele estava virando o rosto pra ele não ver, pra ele não presenciar o momento em que eu falo atrocidades. Não, tô brincando. Olha, eu acho que tem virtudes nesse filme, tem momentos muito legais, que eu gosto mesmo, tem cenas específicas que eu acho que são muito boas. Mas é uma sensação que eu tenho, sendo bem sincero, com vários filmes da Marvel, assim, recentemente, de que eles têm momentos inspirados, como, por exemplo, foi quando a gente conversou aqui sobre o Multiverso da Loucura, Uhum. certo? Que é um filme que, pra mim, também tem momentos que são muito bons, que tem pontos altos, mas, no geral, a sensação que eu tenho assistindo a esse Pantera Negra 2 é que ele é um filme bastante matemático. Ele é um filme... E é engraçado falar isso, porque como é um filme que tem essa abertura pra ser extremamente emocional, né? É um filme que a gente tá falando de luto, a gente tá falando de um monte de coisa, e até tava conversando com o Vitor, porque ele discorda bastante de mim nesse sentido, e ele falou, poxa, não, mas é tudo assim, faz tudo bastante sentido, a própria história da Shuri tem tudo a ver com o fato do luto, tem toda uma jornada ali que é balizada por esse luto, que com certeza é um dos temas do filme, né? Mas eu sinto que isso é desenvolvido depois das homenagens devidamente feitas, digamos, os momentos que são bem claramente homenagens, né, e tal. É feito de uma forma bastante formulaica, não no sentido de que tá usando fórmulas da Marvel, mas no sentido de que é um filme todo bem traçadinho, bem tramado, bem, sabe, ele tem cenas pra cada um das coisas, ele tá linkando núcleos diferentes, então é toda uma matemática elaborada. É como se eles tivessem uma lista, ó, temos que fazer isso. Isso. E fossem checando essa lista no decorrer do roteiro, né? Eu sinceramente, pra mim, todas as minhas críticas, digamos assim, coisas que eu não gosto, derivam disso. Acaba sendo um filme muito grande, é um filme que tem quase 3 horas, pra mim é um filme bastante grande. Há uns tempos atrás a gente falava de Senhor dos Anéis, tinha 2 horas e tanto, era um filme muito grande. Obviamente as coisas mudaram um pouco, mas ainda assim é um filme que tem uma duração longa, e da minha perspectiva é quase paradoxal, porque é longo o filme, mas ele também é curto. Vários momentos eu sinto que a gente poderia ter ido mais devagar, sabe? A gente poderia ter... depois a gente vai entrar em detalhes, né, com spoilers, mas tem encontros entre personagens importantes, momentos onde acordos estão sendo feitos, ou que personagens estão percebendo o destino deles, que são, na minha opinião, muito curtos, são poucos encontros, são poucos diálogos. Por quê? Porque, na minha visão, e eu vou defender isso aqui, tem quase que 2 histórias, 2 arcos narrativos completos dentro desse filme, que poderiam ser filmes separados, poderia ter um primeiro momento desse filme, que eu acho que você já tá conseguindo imaginar, assim, tem um acontecimento bem importante que acontece num momento, esse poderia ser o primeiro filme, e aí poderia ter um segundo filme, onde é a resolução desse conflito iniciado ali. E eu sinto que só não aconteceu isso, por quê? Porque a gente precisa chegar até o ponto onde algo acontece, porque esse algo, nos próximos filmes da Marvel, esse algo que aconteceu precisa estar presente já. Então, essa é a marca. Esse filme tem que terminar com isso aqui acontecendo, porque a gente vai precisar disso aqui pros próximos. Então, enfim, falei bastante. Em resumo, é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho que poderia ser muito, muito espetacular, assim, acho que tinha tudo pra ser um filme, pra mim, assim, tem uma carga emotiva muito grande envolvida. Acaba sendo um filme, na minha opinião, mais na média dos filmes da Marvel, assim. Eu colocaria ele dentro do ranking dos filmes medianos. É isso. Acabou? Então tá bom. Caramba. Galera, espero que vocês gostem. Vocês têm alguma coisa antes de spoilers, mais sobre a opinião? Eu acho que o que você falou faz muito sentido, no sentido assim... eu acho que o filme tem esses problemas, algumas coisas que não foram bem solucionadas. O que a gente discorda é no sentido que eu acho que, no fim das contas, o saldo foi positivo, só pela questão de que eles conseguiram resolver a questão do luto bem. E eu não consigo fazer a conta dessas questões narrativas sem calcular no meio todo o lance do luto que eles tiveram que lidar. Todo o acerto, né? Exato. Mas vocês não acham que vocês estão fazendo uma coisa meio de buscar justificativas fora do filme? Assim, no sentido de, era um desafio muito grande e eles conseguiram cumprir esse desafio, então isso é
positivo. Pra te responder, eu acho que a gente vai ter que entrar na parte dos spoilers pra ir um pouco mais... Mas você entende o que eu quero dizer? Uma coisa meio de, poxa, era muito difícil fazer isso, e eles conseguiram, então... Eu acho que não tem como não fazer isso, porque o filme já começa nessa premissa, né? A parte importante da história do filme é a morte do rei, que não é muito explicada. Sim. Se fosse um filme aleatório, a gente ia estar aqui discutindo, pô, nunca explicaram a morte do rei. Oh, que besteira. Tá Exatamente. errado isso. Você tá falando uma coisa muito importante. Mas a gente não discute isso porque a gente sabe desse elemento exterior. Então é sim. importante somar isso, né? Exatamente. Esse é o meu maior problema com tudo que a Marvel faz. Porque, na minha opinião... Os filmes não se sustentam por conta própria. E eu acho que as pessoas, quando vão falar sobre os filmes, elas tendem a fazer concessões muito grandes nesses pontos, entendeu? No sentido de, a gente sabe que tal... Sim. Você soma isso que tá aqui nesse filme com aquelas outras coisas e aí as coisas ganham uma sustentação maior, entendeu? Então eu acho que no caso de falar sobre filmes da Marvel, Sim. a gente tem um momento que a gente tá falando sobre o filme e tem um momento quando a gente tá falando sobre um filme da Marvel, entendeu? Perfeito. É aí que a gente tem que entrar em um acordo, assim, do tipo, decidir como a gente vai avaliar o filme. Porque um filme da Marvel não se sustenta como um filme normal, Isso. né? Por conta própria. Ele é um capítulo de uma grande série cinematográfica, né? Quando a gente tava aqui falando do Doutor Estranho, eu até comentei que a Marvel, de certa forma, ela desafia o que a gente tem, assim, definido como uma crítica cinematográfica de como a gente vai avaliar, porque... a gente pode fazer dessa forma, mas eles nunca são uma peça inteiramente individual. Mas eu acho que muitos filmes do cinema já fizeram isso, tiveram sequências, tiveram coisas assim. A Marvel é mais intrincada, muito mais intrincada, porque são muitos elementos. Não é só pra cima e pra baixo, é pros lados, né? também. Você tem coisas que se complementam, mas que timelines que se abrem, histórias que são paralelas, tal. Então é um desafio maior. Mas eu ainda acho que transcende um pouco isso. Mesmo levando isso em conta, eu acho que muitas vezes a Marvel, ela cria sequências que... Nenhum filme da Marvel, e isso que é legal a galera que tá ouvindo a gente, porque assim, aqui o Pipocando, eu tento pelo menos ser... Porque eu me diverti assistindo o filme. Então a gente poderia vir aqui e falar, porra, muito divertido, muito legal. E eu acho que isso é da hora. Eu acho que a celebração desses filmes enquanto... Tô dizendo assim, quando o filme sai, e aí todo mundo cobre o filme, todo mundo fala das virtudes do filme, do que foi legal, isso é muito da hora, porque acho que a coisa mais da hora da cultura desses filmes da Marvel é que trouxe o fã pro centro da discussão, sabe? O filme não foi feito pra servir lá meia dúzia de críticos, não. O que eles falam um pouco interessa, o que interessa é a recepção do público, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Mudou o jogo completamente. E tem coisas boas nisso. Mas é óbvio que a gente que tá querendo se propor a conversar aqui por 2 horas sobre o filme, a gente tá indo um pouco além disso, entendeu? Então, assim, nenhum filme da Marvel... É uma perda de tempo. Né? Poucas exceções, vou dizendo, nenhum é muito forte. Mas, assim, todos eles são filmes bons. São filmes que têm grandes orçamentos, grandes roteiristas, grandes diretores, um elenco estreladíssimo. Então, a gente nunca vai vir aqui e falar se o filme foi péssimo. Nunca é sobre isso. Não, e outra, mesmo quando... Tipo assim, ele falha em praticamente tudo, eu acho que é sempre interessante a gente ter o acesso a isso, como o Pablo Vilaça, né, que é um grande crítico, ele fala do contra-exemplo, né, do que aquilo que falhou, que é ruim, etc., pode mostrar a gente, assim, de como seguir um outro caminho. Pode crer. Eu iria até um pouco mais longe em dizer que todo filme da Marvel, com algumas exceções, fica ali no meio, né? Como você disse, é bom. Bom no sentido ali do bom mediano, não é excelente. Não é uma obra de arte, né? E isso confunde muitas pessoas por causa do Rotten Tomatoes. Porque o Rotten, ele é um site que ele agrega opiniões de críticas em geral. E aí o que acontece? Se o cara deu 6 pro filme, conta como positivo no Rotten. O Rotten, ele dá uma porcentagem, gente, que é quantos % das críticas foram positivas. É acima do 7? Eu acho que é acima do 5. É acima da média, eu acho. Só que, aí a gente teria que entrar um monte de coisa. Teve um caso do Glass, o vidro, por exemplo, eu não lembro qual foi o crítico. Ele fez uma crítica dele, ele concluiu a análise sem
ter a certeza se ele tinha gostado ou não do filme. Foi computado como negativo. Então é muito... Não, lógico. O próprio sistema em si tem questões e tal, mas o que eu tô dizendo é, um filme que tem 86% no Rotten, não quer dizer que as pessoas deram 8.6 de nota pra eles. Quer dizer que a maioria das pessoas, aquela porcentagem é de pessoas que, entre aspas, gostaram. Que consideram o filme ok. Então, tipo, se um filme tem 100% no Rotten Tomatoes... Ele é um consenso. Não é que o filme é 100% bom. É que todo mundo achou ele legal, que todo mundo achou ele... Achou bom, achou bacana, legal. Tanto que os filmes não mais é que o filme é perfeito, não é isso. Os filmes muito fantásticos, eles normalmente não têm 100% no Rotten. Porque não é 100% das pessoas que vai considerar que o filme funcionou. Né, sei lá, um 2001 Odisseia no Espaço não ia ter 100%, ia ter 74, sei lá, porque uma grande parte das pessoas fala, sei lá, mó chato, umas imagens, mas muita gente fala, melhor filme da história do cinema, entendeu? Filmes que são muito audaciosos, eles costumam ter uma proporção de pessoas que falam, cara, essa ousadia toda não funcionou, não foi legal, e filmes que seguem mais ali o trajeto normal, costumam ter uma coisa, ó, não dá pra falar que é ruim não, é legal, divertido, nada demais, mas assim, me diverti, legal. Ok, não falhou. Exceto por Toy Story, que é obra-prima mesmo. É óbvio que tem os filmes que conseguem as duas coisas, né? São filmes que têm notas altíssimas e também tem um consenso, né? Que daí esses, poxa, fantástico, né? Claro. Tem alguns que se enquadram Nunca aí. vi Toy Story. Que isso? Tô Bom, galera, desconvidado. esse foi o fim do podcast. Valeu, galera. Não, acabou. Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube, você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito, valeu.